Hello everyone from Tallinn, and today we come to the final talk in the series of what happens after we die. Então, bom dia a todo mundo, e hoje a gente chega no final da série sobre o que acontece quando morremos. And the title of today's talk is Things and Consciousness, What Might Happen After Death. E o título da apresentação hoje é Coisas e Consciência, o que pode acontecer após a morte. So in this concluding talk, I'm going to look at the nature of things and at the nature of consciousness, bringing in views from scientists and philosophers and others, and from that, exploring what might happen to consciousness after the death of the physical body. Nesta última apresentação da série, eu vou investigar a natureza das coisas e a natureza da consciência, trazendo visões de cientistas, filósofos e outros, e a partir disso vou investigar o que pode acontecer com a consciência após a morte do corpo físico. So I'm going to proceed by asking a series of questions. Vou continuar fazendo agora uma série de perguntas. So first of all, the nature of things. Em primeiro lugar, a natureza das coisas. So do things exist as fixed and separate objects? As coisas existem como objetos fixos e separados. So as Buddhists, we would say that nothing exists by itself and nothing is unchanging. Como budistas, diríamos que nada existe por si só e nada é imutável. All things are empty of a fixed and separate self-nature. Todas as coisas são vazias de uma natureza própria, fixa e separada. Things exist or things arise in dependence upon conditions, and as those conditions change, so do they. As coisas surgem na dependência das condições, e à medida que essas condições mudam, elas também mudam. What we call things are conditioned processes which themselves condition other processes. O que chamamos de coisas são processos condicionados que, na sequência, condicionam outros processos. Some scientists explicitly agree with that perspective. Alguns cientistas concordam explicitamente com essa perspectiva. So, for example, Carlo Rovelli, who is a leading scientist in the field of quantum physics. Por exemplo, Carlo Rovelli, cientista líder no campo da física quântica. He's a materialist, and I want to explain what I mean when I say he's a materialist. Ele é materialista. Eu quero explicar o que eu quero dizer quando eu uso essa palavra materialista. So a materialist is one who believes that physical matter is the only or fundamental reality, and that all being and processes and phenomena can be explained as the results of the interactions of matter. Então, materialista aqui é alguém que acredita que a matéria física, né, é a única realidade fundamental e que tudo que existe e todos os processos e fenômenos podem ser explicados como o resultado das interações dessa matéria física. And in particular, a materialist believes that consciousness arises out of the interactions of matter. E especificamente, o materialista acredita que a consciência, nossa consciência, surge dessa interação da matéria física. So it is in this sense
that Carlo Rovelli is a materialist. Então, tá nesse sentido que o Carlo Rovelli é materialista. Now, there is another sense of a materialist as someone who believes that having money and possessions is the most important thing in life and who is not interested in spiritual matters. Então, existe outro sentido para a palavra materialista, que é alguém que acredita que ter posses e dinheiro é a coisa mais importante na vida e que não tem interesse nenhum em questões espirituais. In this sense, Carlo Rovelli is definitely not a materialist, as his writings and books make very clear. Então, nesse segundo sentido, o Carlo Rovelli com certeza não é materialista, e todos os livros e as escritas dele mostram isso. Yeah. So this is what Carlo Rovelli says. Então, é isso que Carlo Rovelli diz. Instead of seeing the physical world as a collection of objects with definite properties, quantum theory invites us to see the physical world as a net of relations. Objects are its nodes. Ao invés de enxergar o mundo físico como uma coleção de objetos com propriedades definidas, a teoria quântica nos convida a enxergar o mundo físico como uma rede de relações. Os objetos são os pontos de intersecção. So for Carlo Rovelli, the quantum physicist, things exist at the intersection of relationships. And as those relationships change, so do the things observed at the intersection of relationships. Para Carlo Rovelli, o físico quântico, as coisas existem na intersecção das relações, e à medida que essas relações mudam, o mesmo acontece com as coisas observadas na intersecção das relações. Another man, not a quantum physicist, a man called Ian McGilchrist, who's a renowned psychiatrist, author and thinker, and who is definitely not a materialist, expresses a similar view. Outro pensador, Ian McGilchrist, renomado psiquiatra, né, que é autor também, que definitivamente não é materialista, expressa uma visão muito parecida. This is what he says. É isso que ele fala. The ways in which distinct but never wholly separate entities are related are more important than the relata, the things so related. As maneiras pelas quais entidades distintas, mas nunca totalmente separadas, se relacionam, são mais importantes do que os relatos, as coisas assim relacionadas. I believe the relations are primary and form the bedrock of our experience, out of which emerge secondarily the elements that we retrospectively see as things related. Eu acredito que as relações são primárias, formando a base e fundação da experiência. Desta base, os elementos que vemos retrospectivamente como coisas relacionadas emergem. So relationships are primary. Ou seja, para ele, os relacionamentos são primários. And relata, the things related, are secondary. E aquilo que ele chama de os relata, ou as coisas relacionadas, são secundárias. So two very similar views from Ian McGilchrist and Carlo Rovelli. Então,
duas ideias, né, parecidas e também com ângulos um pouco diferentes, de duas pessoas bem diferentes. So let's keep that in mind as we go on to my next question. Então, vamos manter tudo isso em mente enquanto a gente passa para a minha próxima pergunta. So my second question is this: is the brain the source of consciousness as many scientists and materialists would have us believe? A segunda pergunta: será que o cérebro é a fonte de consciência, como muitos cientistas e materialistas querem nos fazer acreditar? So challenges to the view that the brain is the source of consciousness come from different quarters. You don't have to come from a religious or spiritual position to see things differently. Então, desafios à visão de que o cérebro é a fonte da consciência vêm de diferentes quadrantes. Você não precisa vir de uma posição religiosa ou espiritual para ver as coisas de maneira diferente. So Alva Noe is a professor of philosophy at the University of California, specializing in the theory of perception and consciousness. Alva Noé é professor de filosofia na Universidade de Califórnia, especializado na teoria da percepção e da consciência. And in his book, Out of Our Heads, he directly challenges the view that the brain is the source of consciousness or mind. Então, em seu livro Out of Our Heads, ou em português, Fora da Cabeça, ele desafia diretamente a visão de que o cérebro é a fonte de consciência ou da mente. He says this: E ele fala assim: you are not your brain. você não é seu cérebro. You have a brain, yes, Você tem cérebro, sim, but you are a living being that is connected to an environment. You are embodied and dynamically interacting with the world. mas você é ser vivo que está conectado a ambiente. Você está incorporado e interagindo dinamicamente com o mundo. We can't explain consciousness in terms of the brain alone because consciousness does not happen in the brain alone. Não podemos explicar a consciência apenas em termos do cérebro, porque a consciência não acontece apenas no cérebro. He goes on. E ele continua. To reflect on experience is not to look inward. It is to pay attention to what you are doing and to the way in which what you are doing is world and situation and environment involving. Refletir sobre a experiência não é somente olhar para dentro. É, sim, prestar atenção ao que você está fazendo e à maneira como o que você está fazendo se envolve com o mundo, a situação e o ambiente. Suppose I am a hiker. Suponha que eu seja excursionista. I walk along and move my legs in all sorts of subtle ways to follow a path along a trail. Eu ando e mexo minhas pernas de todas as maneiras sutis para seguir caminho ao longo de uma trilha. But the steps I take and the way I move my legs are modulated by, controlled by, the textures and bumps and patterns of the trail itself. Mas os passos que eu dou e a maneira como movo minhas pernas são modulados e controlados pelas texturas, lombadas e padrões da própria trilha. There is a kind of locking in. Há uma espécie de sintonia. To study experience,
to think about the nature of experience is to look at this two-way dynamic exchange between world and the active perceiver. Estudar a experiência, refletir sobre a natureza da experiência é olhar para essa troca dinâmica de mão dupla entre o mundo e aquele que está engajado na percepção. I'm going to quote more of him at length because what he says is in an interview, I think is vitally important. Eu vou citar mais dele porque existem coisas que ele falou em uma entrevista que eu acredito que são super importantes. He says this: Ele fala assim: but the view that the self and consciousness can be explained in terms of the brain, that the real us is found inside our skulls, isn't just misleading and wrong, it's ugly. Mas a visão do que o eu e a consciência podem ser explicados em termos do cérebro, que o verdadeiro nós é encontrado dentro de nosso crânio, não é apenas enganoso e errado, é feia. In that view, each of us is trapped in the caverns of their own skull, and the world is just a sort of shared figment. Nessa visão, cada de nós está preso nas cavernas do seu próprio crânio e o mundo é apenas uma espécie de invenção compartilhada. Everything is made interior, private, rational and computational. Tudo é criado aí dentro, naqueles bastidores privados, né? Racional e calculado. That may not pose a practical danger, but it presents a kind of spiritual danger. Essa visão pode não representar perigo prático, mas apresenta uma espécie de perigo espiritual. In that view, each of us is an island of intellect alone. Nessa visão, cada de nós é uma ilha de intelecto, sozinho. When you think of us as just interior neurological mechanisms, you see us as alienated from the world around us. Quando você pensa em nós apenas como mecanismos neurológicos interiores, você nos vê como alienados do mundo ao nosso redor. The world shows up for us as bits of information that we decipher, like linguistic relics of an ancient culture that we have to interpret. O mundo aparece para nós como pedaços de informação que deciframos, como relíquias linguísticas de uma cultura antiga que temos que interpretar. The danger is alienation, plain and simple. We are strangers in a strange land. O perigo dessa visão é que temos alienação, pura e simplesmente. Somos estranhos em uma terra estranha. He concludes with these words: E ele conclui com as seguintes palavras: I find this a very sad and ugly picture of our circumstance. Eu acho isso uma imagem muito triste e feia da nossa circunstância. Now contrast that view with a sense of ourselves as engaged in the flow, responsive to the things going on around us, part of the world. It's a very different picture. Agora compare essa visão com senso ou uma visão de nós mesmos como engajados em fluxo, né? Interagindo e engajados, participando com as coisas que acontecem ao nosso redor, parte do mundo. É uma visão muito diferente. In that same interview, there's a reference to a man called David Brower, who was a conservationist and founder of the movement known as Friends of the Earth.
Nessa mesma entrevista, há uma referência ao falecido David Brower, conservacionista e o fundador do Friends of the Earth, ou os Amigos da Terra, uma organização antiga. He said that a California condor, the largest North American land-based bird, is only 5% feathers and blood and 95% its environment. Esse David Brower diz que condor da Califórnia, a maior ave terrestre da América do Norte, tem apenas 5% de penas e sangue e 95% é seu ambiente. So this relates back to the question I started out with. Do things exist as fixed and separate objects? Então, isso se relaciona com a minha pergunta inicial, né? As coisas existem como objetos fixos e separados. And just as I pointed out that relationships are primary and the things related to are secondary, or as Carlo Rovelli would say, things exist at the intersection of relationships, so mind or consciousness arises out of the interrelationship between brain, body and environment. Então, assim como eu apontei que os relacionamentos são primários e as coisas relacionadas são secundárias, ou como diria Carlo Rovelli, as coisas existem nas intersecções dos relacionamentos. Assim, a mente ou a consciência surge da inter-relação entre cérebro, corpo e ambiente. So that's Alva Noah's perspective. Essa é a perspectiva do Alva Noé. And Noah concludes his consideration of all this with a question. E Noé conclui sua consideração com a seguinte pergunta. He asks this. Ele pergunta assim: Instead of asking how the brain makes us conscious, we should ask, how does the brain support the kind of involvement with the world in which our consciousness consists? Ao invés de perguntar como o cérebro nos torna conscientes, devemos perguntar como o cérebro apoia o tipo de participação em um mundo em que consiste nossa consciência. So this leads on to my third question. Então, isso leva a uma terceira questão. If consciousness is not created by the brain, then what is the role of the brain? Se a consciência não é criada pelo cérebro, então qual é o papel do cérebro? Here I turn again to Ian McGilchrist, who, as I already said, is definitely not a materialist. Aqui me dirijo novamente a Ian McGilchrist, que, como já disse, definitivamente não é materialista. And to give McGilchrist's view of the brain's role, we need first to understand his view of the cosmos. E para dar a visão de McGilchrist sobre o papel do cérebro, precisamos primeiro entender sua visão do cosmos. In arriving at his view of the cosmos, McGilchrist uses science, reason, intuition and imagination. Ao chegar à sua visão do cosmos, McGilchrist usa ciência, razão, intuição e imaginação. In the end, though, I think he would agree that his view is based on what he calls faith. No final, porém, acho que ele concordaria que sua visão é baseada no que ele chama de fé. And faith he defines as a disposition towards something. E fé ele define como uma abertura para algo.
It's not ultimately based just on logical argument. Ou não é baseada apenas em argumentos lógicos. So I might add here that I find his notion of faith as a disposition towards something as very appealing. Eu preciso acrescentar aqui que eu, pessoalmente, acho que a noção de fé como uma disposição ou abertura para algo muito atraente. For me personally, it has also an element of hope and inspiration. Para mim, pessoalmente, também tem um elemento de esperança e inspiração. It's definitely not a blind belief. Definitivamente não é uma crença cega. It's not a fixed view. Não é uma visão fixa. It's born of a mind that remains open to other perspectives. Nasce de uma mente que permanece aberta a outras perspectivas. So what is Ian McGilchrist's view? Então, Ian McGilchrist acredita o que exatamente? Ian McGilchrist believes that the universe is conscious. Ele acredita que o universo é consciente. Moreover, matter is a phase of consciousness. Além disso, ele acredita que a matéria é uma fase da consciência. There's nothing prior to consciousness. Para ele, não existe nada anterior à consciência. Consciousness is primary. A consciência é primária. But he adds, matter is also primary because it is part of consciousness. Mas ele acrescenta, a matéria também é primária porque faz parte da consciência. He argues that just as ice and steam are totally different manifestations of water, so matter is a different manifestation of consciousness. Ele argumenta que assim como gelo e vapor são manifestações totalmente diferentes da água, a matéria é uma manifestação diferente da consciência. When asked if there is a divine source behind this consciousness, he first discusses the inadequacy of language in any attempt to answer that question, and then he replies. Quando perguntado se há uma fonte divina por trás dessa consciência, em primeiro lugar, ele discute os limites da linguagem em qualquer tentativa de responder a essa pergunta. E depois ele responde. So he replies with these words. E ele responde com essas palavras. I feel very strongly that there is something very powerful, of ultimate importance, of great beauty, and the source of life and creativity, which is behind this cosmos, that is expressed in its richness, complexity, and responsiveness. Sinto muito fortemente que existe algo muito poderoso, da extrema importância, de grande beleza e fonte da vida e criatividade que está por trás desse cosmos, que se expressa em sua riqueza, complexidade e a sua capacidade de ser sensível. Moreover, he believes further that this divine something is in process. Além disso, ele acredita que esse que ele chama de divino está em processo. This is important. Isso é muito importante. He's saying that whatever is the divine source of consciousness in the universe is not fixed or static. It is changing and it is seeking to expand its potential. Ele está dizendo que qualquer que seja a fonte divina da consciência no universo, não é fixa ou estática, está mudando e buscando expandir seu potencial. And we
and the cosmos and the divine source of consciousness in the cosmos are in a process of co-creation together. E juntos, nós, juntos com o cosmos, com a fonte divina da consciência no cosmos, tudo isso está em processo de co-criação. And he goes on with these words. E ele continua com essas palavras. What we are doing is unfolding aspects of this divine something. O que nós estamos fazendo é revelar aspectos desse divino. Creation is a dance of individuation with union. A criação é uma dança de individuação com união. Let me repeat that. Creation is a dance of individuation with union. A criação é uma dança de individuação com união. Yeah. So just to say, I think that means that each of us as individuals have something to contribute to this process of co-creation. Isso quer dizer que cada nós como indivíduo tem algo para contribuir para essa cocriação. And then he says something that we hear often. All is one. Daí ele fala alguma coisa que é meio chavão hoje em dia. Ele fala, tudo é uma coisa só. But he very importantly adds another sentence to that. Porém, ele acrescenta uma frase essencial para essa frase chavão. So he says, all is one, and he adds, and one is many. Ele diz, tudo é uma coisa só, e ele acrescenta, essa coisa também é muita coisa. Yeah, that's very important, I think, saying that all is one and one is many. Então, esse é super importante que ele fala que tudo é uma coisa só, e ao mesmo tempo, essa coisa é muita coisa. Yeah. So we are interconnected, yes, but we are also individuals. Então, sim, nós estamos interconectados e em paralelo e ao mesmo tempo nós somos indivíduos. So I've been reflecting upon Ian McGilchrist's perspective on the cosmos and consciousness, and my own intuition and imagination have been sparked by what he says. Então, ao refletir sobre a perspectiva de Ian McGilchrist sobre o cosmos e a consciência, minha própria intuição e imaginação foram despertadas. Yeah. But before I go into that, I need to answer my original question. What is the role of the brain? Mas antes disso, eu preciso responder a minha pergunta, qual é o papel do cérebro? So, if the universe is conscious and the brain is not the source of consciousness, as Ian McGilchrist describes, then what is the role of the brain? Então, se o universo é consciência e conscientes, e o cérebro não é a fonte dessa consciência como Ian McGilchrist descreve, daí a questão é, qual é o papel do cérebro? And Ian McGilchrist gives us two alternative ideas as to the role of the brain. E McGilchrist dá duas ideias alternativas sobre o papel do cérebro. So the first alternative is that the brain is a transmitter of consciousness, rather like a radio set that transmits sounds from received sound waves. A primeira alternativa é que o cérebro é algo que transmite consciência, assim como um rádio vai transmitir sons na forma de ondas sonoras que são recebidas. And he gives us a second alternative, which he prefers. E ele prefere a segunda alternativa. Yeah.
And that is that the brain is not a transmitter, but a permitter. Nessa alternativa, o cérebro não é algo que transmite, mas é algo que permite. The brain lets in only some parts of the wider consciousness that is in the cosmos. O cérebro deixa entrar somente algumas partes dessa consciência mais ampla que existe no cosmos. The brain operates as a kind of filter. Ou seja, o cérebro age como filtro. So let me return now to my consideration, my personal consideration of what McGilchrist's view of the cosmos and consciousness means to me. Então vamos só voltar para essa consideração da visão de Gilchrist sobre o papel do cérebro. So my emerging disposition, to use Ian McGilchrist's word, is to link his perspective to the notion of emptiness and to Sangharakshita's notion of cosmic going for refuge. Minha disposição emergente é vincular sua perspectiva à noção da vacuidade, em budismo, e à noção de refúgio cósmico do Sangharakshita. So, if you remember, emptiness is an English translation of shunyata. Então, talvez vocês vão lembrar que vacuidade é uma tradução da palavra shunyata. And shunyata comes from a root, shu, S-U. E shunyata vem de uma palavra raiz, shu. And shu means womb or space of potential. E shu significa útero ou espaço de potencial. Shunyata is not nothing. Shunyata não é algo vazio. It is the space where creation is possible. É o espaço onde a criação é possível. The scholar Herbert Gunter translates shunyata therefore as the open dimension of being. O estudioso Herbert Gunter traduz shunyata como a dimensão aberta do ser. So the dance of creation is the dance of shunyata. A dança da criação é a dança da shunyata. So, looking at Sangharakshita now, I've always been intrigued by his mention of what he calls cosmic going for refuge. Em relação a Sangharakshita agora, sempre fiquei intrigado com aquilo que ele chama de ir ao refúgio cósmico. What might be this cosmic going for refuge? Esse ir ao refúgio cósmico, o que seria? So, the idea that the whole cosmos is going for refuge, that the whole cosmos is on a search for something more, and that we and all living things, even all things, including apparently lifeless things, are part of the universe's process of searching, I find that idea very appealing and inspiring. A ideia de que todo o cosmos está indo ao refúgio. O cosmos todo está em busca de algo mais. E que nós, e todas nossas vidas, e todas as coisas vivas, mesmo todas as coisas que estão aparentemente sem vida, que tudo faz parte do processo da busca do universo, acho muito atraente e inspiradora. This dance of co-creation between we, the cosmos, and the divine consciousness is a cosmic going for refuge.
Esta dança de cocriação entre nós, o cosmos e o divino é um refúgio cósmico. Okay. So, I've been off somewhere way up here in those last few words. Então, nessas últimas palavras, eu viajei bastante, né? Então, agora, Yeah. So Joachim has put his hand up, but are you happy to wait until I finish? I've just a few more words, Joachim. yeah, ok. Okay. All right. To finish, I'd like to come, if you like, back down to earth and ask or look at how we approach death. Depois dessa viagem, eu gostaria de terminar com uma volta para a Terra, para colocar os pés no chão e para voltar para nosso assunto, né, de como nós aproximamos da morte. Yeah. So I'm going to quote two people who are generally seen as rationalists. Vou citar duas pessoas geralmente vistas como racionalistas. The first is Oliver Sacks, who is a neurologist and best-selling author who describes himself as an old Jewish atheist. Oliver Sacks é o primeiro neurologista e autor famoso que se autodenominou como velho ateu judeu. And the second is Isaac Asimov, my favorite science and science fiction writer. E o segundo é Isaac Asimov, escritor de ciência e ficção científica. So although I describe Oliver Sacks and Isaac Asimov as rationalists, and they may even have thought of themselves as materialists, something else can come through with their words and writing and have the power to move us. Embora eu descreva o Oliver Sacks e Isaac Asimov como racionalistas, e eles podem até ser considerados materialistas, algo além disso pode surgir com suas palavras na escrita e ter o poder de nos comover. So first of all, something written by Oliver Sacks a short while before his death. Primeiro, Oliver Sacks, pouco antes da sua morte. So he knew he was about to die. Ele sabia que ele estava à beira da sua própria morte. I cannot pretend I am without fear. Eu não posso fingir que eu estou ausente do medo. But my predominant feeling is one of gratitude. Mas meu sentimento predominante é de gratidão. I have loved and been loved. Eu amei e fui amado. I have been given much and I have given something in return. Recebi muito e dei algo em troca. I have read and travelled and thought and written. Li, viajei, pensei e escrevi. I have had an intercourse with the world, the special intercourse of writers and readers. Eu tive uma interação com o mundo, uma interação especial de escritores e leitores. Above all, I have been a sentient being, a thinking animal on this beautiful planet, and that in itself has been an enormous privilege and adventure. Acima de tudo, tenho sido ser senciente, animal pensante neste belo planeta, e isso em si tem sido enorme privilégio e aventura. And second and finally, a reflection from Isaac Asimov. E o segundo e finalmente uma frase da Isaac Asimov. The soft bonds of love are indifferent to life and death. Os laços suaves do amor são indiferentes à vida e à morte. They hold through time, so that yesterday's love is part of today's, and the confidence in tomorrow's love is also part of today's. Eles perduram durante o tempo para que
o amor de ontem faça parte do amor de hoje e a confiança no amor de amanhã também faça parte do amor de hoje. And when one dies, the memory lives in the other and is warm and breathing. E quando um morre, a memória vive no outro e está quente e respirando. And when both die, I almost believe, rationalist though I am, that somewhere it remains indestructible and eternal, enriching all of the universe by the mere fact that it once existed. E quando ambos morrem, quase acredito, por mais racionalista que eu seja, que em algum lugar essa pessoa ou eles permanecem eternos, indestrutíveis, enriquecendo todo o universo pelos simples fatos de que uma vez existiu. So those concluding words, I hope, bring us back to the importance of how we live this life and how we approach our death, whatever might happen when we die. Então, independentemente daquilo que acontece quando morremos, espero que essas últimas palavras trazem todo mundo de volta para a questão como estamos vivendo. Yeah, and there I finish. Daí termino. So I'm happy to take any. We've got a little bit of time for questions or discussion. Yeah. And Joachim's already got his hand up, I can see. Qual a diferença entre consciência e alma que muitas religiões acreditam existir? Which is the difference between the soul and the consciousness? Between what and consciousness? The soul and the soul and consciousness. Okay. Well, we use the word soul in many different ways, don't we? Usamos as palavras de muitas formas diferentes. But in Christianity, the soul is a fixed and eternal thing. Para o cristianismo, a alma é uma coisa fixa e eterna. Whereas in Buddhism, and I think in the ideas in particular of Ian McGilchrist, consciousness is something that is always evolving and is not fixed. Para o budismo, o budismo acredita que a consciência é algo que não é fixo, está sempre em processo. So if you think of the soul as something that is always evolving, then there is no difference in what I'm saying about how consciousness might evolve. Sorry, Vaddhaka, can you... So if you think of the soul as not fixed but always evolving, then there is no difference with what I mean by consciousness. Que a alma é algo não fixo, está sempre se desenvolvendo, então não tem diferença no conceito de consciência para a alma. O seu microfone, o seu som sumiu, Vaddhaka. The microphone, I can hear you. Can you hear me now? Okay. Sorry, I inadvertently switched it off. Okay. Okay, what was I saying? If you think of the soul as something fixed and eternal, then you are into a Hindu or Christian kind of belief, not a Buddhist belief. Que a alma é algo fixo e eterno, então você está pensando de acordo com a crença do hinduísmo ou do cristianismo. Yeah. In Buddhism, consciousness is something that is always evolving. O budismo acredita que a consciência, a alma está sempre
em desenvolvimento, se mexendo, na física. Yeah. Okay. Is that okay, Joaquim? Yes, thank you very much. Okay. Marcos. Agora, Marcos, por favor. Através dos estudos e práticas, podemos transformar o sofrimento em gratidão. E através da meditação, podemos nos conectar com o universo. Se isso pode ser traduzido como uma paz ao final. Okay. So the question is a composite question with an affirmation and then a question at the end. So what Marcus is asking is, he sees studies and practice as transforming suffering into gratitude, and meditation is a vehicle to connect ourselves with the universe. Could you see this then as being not just the reduction of suffering, but see the result of everything you're teaching as peace? Yes. That's the short answer. Yes. Because, I mean, there's actually a very simple phrase that the Buddha used sometimes, which is about nirvana. Nirvana is peace. Nirvana is peace. So we have this. So nirvana is peace. I'll stop there. Resposta é assim, existe uma palavra que o Buda usa para traduzir isso, que se chama nirvana. Yeah. So we have this phrase in English, to make your peace with something. Nós temos uma frase em inglês que significa, eu acho que significa transformar dois pedaços em alguma coisa. Yeah. So if you make your peace with the... So No, if you... ou a frase em inglês é fazer paz, ou entrar em paz com algo. Okay, yeah. So we make our peace with the universe when we accept the nature of the universe and consciousness. Faz a paz com o universo quando a gente aceita como é a realidade, como o universo é. And when we make our peace with the universe, we accept that there will always be an element of suffering of some kind. Quando a gente faz a paz com o universo, a gente aceita que sempre vai ter elementos de sofrimento de alguma forma. But we transcend that suffering to the peace of, if you like, equanimity, of understanding that this is how things are. Sem esse sofrimento, quando a gente faz a paz com o universo, com o senso de equanimidade. Yeah. Sorry, I hope that helps, Marcos. Yeah. Mas, Oh, muito bom. Eu acredito que ajudou. I believe that it did help. Tem muito informação rica e profunda naquilo que você está falando e que vai levar um tempo para todo mundo digerir e entender como uma perspectiva, né? I think there's a lot of really, really rich material in what you've brought, which is going to take us a time as reference material to absorb and to transform in a perspective which brings peace. Né? Eu acho que o que Vaddhaka está trazendo é uma perspectiva sobre a vida que, como o Marcos falou, que no futuro pode até trazer uma paz diante das mudanças que encaramos. So, especially at this time where there's quite a lot of turbulence in the world, I think it's really important that we have this subject that you've brought to get us to reflect about our lives. Yeah? Então, eu agradeço muito, Vaddhaka, porque nesse momento turbulente, né,
ele trouxe uma perspectiva que a gente pode continuar investigando juntos até, que pode mostrar um vislumbre de uma certa possibilidade de paz. So I just want to thank you once again, Vaddhaka, for an amazing contribution, which I wasn't expecting, but it really, really, really does come at a very important time here for us. Então, eu quero agradecer Vaddhaka para trazer um assunto que eu não estava esperando quando ele sugeriu, mas trouxe num momento bem apropriado uma perspectiva que vai nos ajudar. So thank you, Vaddhaka, for everything. Thank you. I really enjoy these sessions with the Sangha in Brazil. Então, obrigado. Eu gosto muito das sessões com a Sangha no Brasil. Well, great. And you know as well, Vaddhaka, that it is a co-creation. Você sabe que é uma co-criação. So, Alex did the original translation. Alex fez a tradução dos textos. Eu fiz a revisão. Daí a gente teve... we have Lucas and we had Leonardo as well who help on the day. A gente teve Leonardo e agora Lucas ajudando no dia. We have Bruno who will transform this into a video and audio online. A gente tem Bruno que está transformando tudo isso em vídeo e áudio. So, and there's you in it, you know, giving the talk. So I think we're ending with a reflection on the subject you've brought. Então, estamos terminando com uma reflexão sobre o assunto que ele trouxe. So, any final words? No, that's all. And I hope to see you all again in the new year soon, sometime. A última palavra da Vaddhaka é: espero que eu veja vocês no novo ano em algum momento. Well, yeah, we hope so too. I think you can see. So, gente, eu acho que esse é o momento de abrir o microfone. You're going to have to actually just receive this. So you now need to be a node in the the net. And this is the Sangha just sending you the sound of gratitude. Vai lá, gente. Pode. Thank you. Thank you, Vaddhaka. Thank you, Manjipriya. Come back soon. Obrigada. Obrigada. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. Tchau, todo mundo. Come back soon.